Olá, boas-vindas a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso material nos joga no meio de um debate de arquitetura de software com uma sigla que parece, assim, meio intimidadora. CQRS. Mas a ideia por trás dela é algo que a gente vive todo dia. Pensa num site de venda de ingressos para um show. A gente passa minutos, talvez horas, olhando o mapa de assentos, comparando preços, vendo os setores. Isso são milhares de leituras. E no final a gente faz uma única ação, comprar o ingresso. Uma única escrita. Como que um sistema lida com essa diferença brutal de carga sem cair? É exatamente esse o problema que os documentos que recebemos tentam resolver. Nossa missão aqui é descompactar esse padrão, o CQRS, segregação de responsabilidade de comando e consulta. Vamos entender por que ele é tão poderoso para sistemas que precisam de escala e, mais importante, vamos mergulhar nas nuances, nos mitos e nas armadilhas que os materiais apontam, sabe? Coisas que pegam até gente experiente. Exato. E o legal desse material é que ele não trata o CQRS como uma solução mágica. Pelo contrário, ele nos força a pensar em trade-offs. A gente vai sair daqui entendendo o quê, mas principalmente o porquê de separar as coisas. E o mais crucial, quando a separação é uma complicação desnecessária. Vamos focar na essência da estratégia, não só na mecânica. Perfeito. Então, para começar, a ideia central parece ser quebrar uma regra que a gente aprende desde cedo, tratar leitura e escrita de dados da mesma forma, com o mesmo modelo. O padrão tradicional, o famoso CRUD, criar, ler, atualizar, deletar, coloca tudo no mesmo balaio. O CQRS chega e diz: e se a gente parasse com isso? E se a operação de mudar algo no sistema fosse fundamentalmente diferente da operação de olhar algo no sistema? Gosto de pensar nisso usando uma analogia. Um sistema tradicional é como um almoxarifado onde o mesmo funcionário com a mesma prancheta é responsável por registrar a entrada de novas peças, dar baixa nas que saem e também por gerar relatórios de inventário. Ele faz tudo, mas talvez não seja excelente em nada. O CQRS propõe criar 2 departamentos, uma oficina super segura e organizada, focada só em receber e modificar as peças, os comandos, e uma galeria de exposição otimizada, com tudo à mostra, onde as pessoas podem consultar o catálogo rapidamente, as consultas. E essa ideia não nasceu do nada, certo? O material traça uma origem interessante de um princípio chamado CQS, de Bertrand Meyer. Mas parece que o pulo do gato foi levar isso para um outro nível. Exatamente. O CQRS era uma regra de design em um nível micro. Dizia que um método dentro de uma classe ou deveria executar uma ação que muda o estado, um comando, ou deveria retornar um valor, uma consulta, mas nunca os dois. Era uma questão de organização de código, de clareza, sabe? O que o CQRS faz é pegar essa ideia de separação e explodir ela para a escala da arquitetura inteira do sistema. Não estamos mais falando de organizar uma gaveta, mas de projetar 2 prédios diferentes, cada um com sua própria planta, suas próprias ferramentas e sua própria equipe. Essa separação em larga escala que destrava os ganhos de performance que você mencionou. Entendi a ideia da oficina e da galeria. Vamos entrar nelas então. A oficina, o lado do comando, parece ser o cérebro da operação. O material enfatiza que um comando não é um simples salve estes dados. Ele representa uma intenção de negócio. No nosso exemplo dos ingressos, não seria atualize a tabela de assentos, mas sim reservar ingresso para cliente. E essa distinção é a alma do negócio. O lado do comando é onde a lógica de negócio complexa vive. É ele que verifica. Esse assento ainda está disponível, o cliente tem limite no cartão, esse CPF já não comprou o máximo de ingressos permitidos. Ele é o guardião da consistência e da integridade. Por isso, os modelos aqui são ricos e complexos e geralmente se beneficiam de bancos de dados relacionais que são mais rígidos com regras. E tem um detalhe que o material aponta que é contraintuitivo.
Um comando, idealmente, não retorna dados. Ele retorna sucesso ou falha. A ação foi executada ou não. Ponto. Certo, essa parte é crucial. Se o comando só diz OK, consegui, ou ops, deu erro, como o usuário vê o ingresso dele na tela? Ou como o mapa de assentos é atualizado para todo mundo? Aí que entra a galeria de exposição, o lado da consulta. Exatamente. Agora a gente vai para o outro prédio. O lado da consulta tem uma única missão: ser absurdamente rápido para mostrar informações. Ele não se preocupa com regras de negócio. Ele nunca, jamais vai alterar um dado. A única função dele é responder perguntas. E para ser rápido, ele usa dados que já estão pré-processados, sabe? Prontos para serem exibidos. O material usa o termo DTOs, Data Transfer Objects, que podemos pensar como retratos dos dados, já no formato exato que a tela do aplicativo precisa. Então, no nosso exemplo, o lado da consulta teria uma tabela ou um documento otimizado só para mostrar o mapa do evento, talvez já com as cores dos assentos disponíveis, ocupados, etc., sem precisar fazer cálculos complexos toda vez que alguém abra a página. Perfeito. E para conseguir essa velocidade, é comum que os dados no lado da consulta sejam desnormalizados. A gente quebra a regra de evitar redundância. Talvez a informação do nome do evento e da data esteja repetida em cada registro de assento, só para evitar uma busca em outra tabela, o famoso join, que costuma ser lento. É aqui que entra o que o material chama de persistência poliglota. A oficina pode usar um banco de dados SQL super seguro e a galeria pode usar um banco NoSQL otimizado para leituras massivas. Cada lado usa a melhor ferramenta para sua função. Ok, a separação faz sentido. Mas isso cria um problema óbvio que me parece um maior desafio aqui. Se a gente escreve na oficina e lê da galeria, como? Como a galeria fica sabendo que o ingresso foi vendido na oficina? Como eles se sincronizam? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, segundo o material, está no conceito de eventos. Quando o lado do comando processa com sucesso a ação reservar ingresso para cliente, ele não fica quieto. Ele publica um anúncio, um evento, chamado ingresso reservado. Esse evento contém toda a informação relevante, qual assento, para qual cliente, em qual evento. E o lado da consulta fica ouvindo esses anúncios, como se estivesse sintonizado numa rádio. É uma ótima analogia. O lado da consulta tem ouvintes que, ao captarem o evento ingresso reservado, atualizam os seus próprios modelos de leitura. Ele vai lá no seu mapa de assentos super otimizado e marca aquele lugar como vendido. Isso nos leva a um conceito central que o material destaca: a consistência eventual. Essa expressão soa um pouco perigosa. Eventual dá a impressão de que, uma hora, quem sabe, a informação vai estar certa. Na prática, o que isso significa e se eu estiver comprando o último ingresso para o show do ano? Esse atraso não pode criar um problema gigantesco de duas pessoas comprarem a mesma coisa? Essa é a tensão central do padrão e a sua pergunta é perfeita. Sim, existe um atraso. Pode ser de milissegundos, mas ele existe. Entre o momento que o sistema confirma sua compra e o momento que aquele assento aparece como vermelho para outra pessoa, há um intervalo. Para 99% dos casos, como postar numa rede social ou adicionar um produto no carrinho, isso é totalmente aceitável. Ninguém se importa se o like aparece um segundo depois. Mas e no caso do último ingresso? Para esses casos, a lógica de negócio crítica, a trava que impede a venda dupla, ainda reside no lado do comando. É a oficina que garante a verdade absoluta. Antes de publicar o evento, ingresso reservado, o comando vai garantir atomicamente que aquele assento foi reservado para você e para mais ninguém. A consistência eventual é sobre a percepção dos outros usuários. Eles podem ver o assento como livre por mais 50 milissegundos, mas se tentarem comprar, o comando vai barrar a ação, porque a fonte da verdade já foi atualizada. O Secure S nos força a ser explícitos sobre onde precisamos de consistência imediata, que é na escrita, e onde podemos tolerar um pequeno atraso, na leitura. Isso muda tudo. Então, a consistência eventual não é sobre a integridade dos dados, mas sobre a velocidade de propagação da visualização desses dados. Faz sentido. Isso me leva a outra parte importante do material, que é quando usar isso.
fica claro que não é uma bala de prata. De jeito nenhum, é uma ferramenta especializada. O material aponta alguns cenários ideais. O primeiro é o que já falamos, cargas assimétricas, muito mais leitura do que escrita, sites de e-commerce, portais de notícias, redes sociais. O segundo é quando você tem domínios de negócio complexos, onde as regras para alterar um dado são muito, muito diferentes da forma como as pessoas querem visualizar esse dado. E um terceiro ponto que eu achei fascinante é quando você tem a possibilidade de ter equipes distintas. Isso é interessante. Como assim? Significa que uma equipe pode cuidar só da performance da galeria e outra só das regras da oficina? Exatamente. Pense nas habilidades. A equipe da consulta pode ser formada por especialistas em performance de banco de dados, caching, talvez até o UI UX, porque o foco deles é entregar os dados na tela o mais rápido possível. Eles não precisam ser especialistas nas regras de negócio de devolução de produtos, por exemplo. Já a equipe do comando é o contrário. São os especialistas de domínio que vivem e respiram as regras de negócio. Isso cria um desacoplamento não só técnico, mas também organizacional. Lembro de um projeto em que a implementação disso foi um divisor de águas, porque as duas equipes pararam de brigar por otimizações conflitantes no mesmo modelo de dados. Mas e o outro lado da moeda? Quando isso se torna um exagero, over-engineering? O material é bem direto. Em sistemas simples, pense num CRUD de cadastro de clientes, onde os campos que você preenche no formulário são exatamente os mesmos que você vê na listagem. Ler e escrever são operações espelhadas. Introduzir CQRS aqui seria como construir 2 prédios para uma tarefa que uma única sala resolveria. Você adiciona a complexidade de sincronização, de ter 2 modelos para manter, de gerenciar eventos, tudo isso para um ganho zero. Eu mesma já caí na armadilha de tentar aplicar isso em um projeto pequeno e a complexidade explodiu. A manutenção ficou um pesadelo. A lição foi dura. Se a complexidade do seu modelo de escrita e leitura é a mesma, fique com o bom e velho CRUD. Certo, é aqui que a teoria encontra a realidade e as coisas podem dar errado. Quero saber dos mitos, das armadilhas que as pessoas caem. O material lista alguns que parecem ser pegadinhas de prova. O primeiro, para fazer CQRS eu preciso ter 2 bancos de dados físicos, separados. Esse é o mais clássico. É falso. A separação fundamental do CQRS é lógica, no seu código, nos seus modelos mentais. Você pode perfeitamente implementar CQRS com um único banco de dados, por exemplo, usando tabelas normalizadas para escrita e criando views materializadas ou tabelas desnormalizadas dentro do mesmo banco para otimizar a leitura. A ideia de usar bancos de dados diferentes, como SQL para escrita e NoSQL para leitura, é um padrão poderoso que o CQRS permite, mas ele definitivamente não exige. O mito surge porque os exemplos mais impressionantes de escala geralmente usam essa abordagem, mas não é o ponto de partida. Ok, desmistificado. Próximo. CQRS e Event Sourcing são a mesma coisa. Eu mesmo já ouvi gente usando os termos como se fossem sinônimos. Essa confusão é compreensível, porque eles formam uma dupla e tanto. O Event Sourcing é uma técnica completamente diferente, que consiste em salvar não o estado atual de algo, mas sim a sequência completa de eventos que levaram àquele estado. Em vez de salvar que o saldo do cliente é 100, você salva cliente criado, depósito de 150, saque de 50. O estado final é uma consequência da história. Então, onde eles se cruzam? Eles se cruzam na pergunta que fizemos antes: como eu atualizo o meu modelo de leitura? Se você usa Event Sourcing, a resposta é elegantíssima. Você simplesmente repete a história de eventos para construir qualquer visão de leitura que quiser. O Event Sourcing é uma maneira fantástica de alimentar o lado da consulta no CQRS. Mas você pode ter CQRS sem Event Sourcing, usando gatilhos de banco, filas de mensagens, qualquer outro mecanismo de sincronização. E pode ter Event Sourcing sem CQRS, embora seja mais raro. Eles são parceiros não gêmeos. Entendido. A última armadilha que o material aponta é: CQRS garante consistência forte e imediata. Já falamos disso, mas vale a pena reforçar. Sim. E é o oposto.
O padrão, em sua forma mais comum e escalável, abraça a consistência eventual. É uma troca deliberada. Você sacrifica a garantia de que cada leitura vai refletir a última escrita no exato instante em que ela aconteceu, em troca de uma capacidade de escalar o lado da leitura de forma quase infinita. É uma decisão de arquitetura consciente e entender essa troca é a chave para usar o padrão corretamente. Quem busca consistência imediata em todos os pontos do sistema provavelmente deveria olhar para outras arquiteturas. Então, amarrando tudo isso, o que fica dessa análise? CQRS não é só um padrão técnico, é uma filosofia de design. É sobre reconhecer que as forças que agem sobre a escrita de dados são diferentes das que agem sobre a leitura, e que otimizar para ambas ao mesmo tempo, com um único modelo, é, em muitos casos, impossível. Exato. Você ganha uma escalabilidade tremenda. Pode colocar seu sistema de leitura em dezenas de servidores ao redor do mundo, com caches agressivos, enquanto o sistema de escrita fica num único servidor super seguro e robusto. O material até cita um benefício de segurança, que é consequência direta disso. O lado do comando, que lida com os dados sensíveis e as regras, pode ficar numa rede interna blindada, sem acesso direto da internet. Apenas o lado da consulta, que expõe dados prontos para foto, fica exposto. É uma separação de preocupações levada ao extremo. A grande sacada é que, ao dividir a forma como um sistema muda, da forma como ele é observado, cada parte pode se tornar excelente em sua única função. É uma troca clara. Você entrega um pouco da simplicidade de um modelo unificado em troca de poder, flexibilidade e, principalmente, escala. Isso me deixa com uma reflexão, uma provocação que o material inspira. A gente falou muito de CQRs como um padrão para performance e escalabilidade. Mas e se a gente levasse essa ideia de segregação ao limite em um mundo cada vez mais paranoico, com privacidade e segurança de dados? Será que essa separação radical não poderia se tornar um padrão de segurança fundamental? Imagine um futuro onde o ato de escrever ou modificar dados pessoais é tratado como uma operação de altíssimo risco, confinada a sistemas isolados e auditados, enquanto o ato de ler e o que pode ser lido é governado por um conjunto de regras completamente diferente. Talvez o maior legado de CQRs não seja a velocidade, mas sim uma forma mais segura de interagir com a informação.